O que são organizações estudantis? Essa é a pergunta que muita gente se faz quando está entrando ou já dentro da universidade/faculdade. Porque você é bombardeado de outros alunos tentando te convencer, através de palestras e eventos, qual que é a melhor organização para você fazer parte. Realmente, às vezes dá para se sentir perdido na quantidade de informações que você recebe sobre essas organizações, mas às vezes o pessoal esquece de explicar apenas o básico. Então, no vídeo de hoje você vai entender o que são essas organizações de estudantes. E também, se você está entrando no ensino superior agora, ou mesmo já está cursando algo e quer ter novas experiências que vão fazer com que você expanda os seus horizontes para além do seu curso, eu vou fazer comparações entre diferentes tipos de organizações estudantis e aí você vai encontrar qual é a melhor que se encaixa dentro do seu perfil. Eu sou Luiz Eduardo e está começando mais um vídeo no canal Tutorial Universitário. E olha só, se você é novo por aqui, caiu de paraquedas, já se inscreve no nosso canal para que você tenha acesso ao melhor conteúdo possível para você se tornar uma pessoa de sucesso. E também não esquece de ativar o sininho das notificações para você sempre estar consciente de quando vai sair vídeo novo. Nós postamos vídeo novo toda terça às 18 horas, então não perca essa chance. E tudo isso para te mostrar as melhores formas para você se desenvolver. E fica ligado até o final, porque o que eu vou explicar aqui é um conteúdo único. Sério, você não vai encontrar em lugar nenhum da forma que eu explico, justamente porque eu acrescento coisas relacionados à minha experiência que eu já tive. Então, se você assistir tudo, o passo a passo completo, você vai estar com certeza um passo à frente a todo mundo. Bom, recado dado, bora lá! Para começar, você tem que entender o que são essas organizações estudantis. De uma forma bem geral, as organizações estudantis são organizações formadas apenas por estudantes do ensino superior que se unem por um propósito grande para desenvolver projetos que resolvam problemas de outras pessoas. Essas organizações são totalmente regulamentadas, ou seja, elas possuem um estatuto que estabelece regras para o bom convívio entre os integrantes do grupo, bem como para organizar melhor e uma melhor estruturação desse sistema. Além desses estatutos, existem tributações em cima delas, o que obriga com que haja um pagamento de impostos em cima das arrecadações que elas vez ou outra recebem. Ô garoto, você falou que essas organizações recebem dinheiro? Bom, então já vou tirar aqui a poeirinha da minha carteira, porque já sei de onde a grana vai sair. Antes que você já comece com esses pensamentos malucos, deixa eu cortar um pouquinho a tua onda, porque a realidade dói. Mas na verdade, essas organizações são totalmente sem fins lucrativos. Então, todos os membros são voluntários. Aproveitando esse gancho, eu vou contar aqui sobre outro erro que as pessoas cometem muito, porque elas pensam que ao entrar nessas organizações, elas vão estar garantindo o seu estágio. Ou pior, achando que aquilo ali é realmente algum tipo de emprego. Quando eu fiz parte de uma organização estudantil e estava preparando o processo seletivo dela, eu te juro, tinha 10% dos inscritos que eram pessoas totalmente aleatórias e que estavam procurando ou oportunidade de estágio ou vagas de emprego. Às vezes, inclusive, aparecia gente de outra cidade ou até mesmo de outro estágio procurando essas vagas. Porque como o processo seletivo era divulgado nas redes sociais, era muito mais fácil que esse alcance aumentasse. E por mais que a gente alertasse nas publicações que não se tratava absolutamente de nada disso, o pessoal não se tocava e isso incomodava a gente muito. Era sempre um debate lá no RH para o pessoal elaborar novas ideias que alertasse as pessoas que não se tratava de nada aquilo que elas estavam procurando. Por isso, eu espero que todo mundo fique atento a partir de agora dessa situação. Agora, voltando para a questão das arrecadações, elas servem principalmente para custear os projetos que as organizações vão desenvolver e o nível de arrecadação depende justamente da complexidade desses projetos e do tamanho deles. Vou te dar um exemplo agora. Eu participei de duas organizações com propósitos totalmente diferentes. Por uma, o meu papel seria de dar aulas de português e matemática para criancinhas de uma escola pública. Então, os custos que nós tínhamos eram bem baixos, porque só haviam custos necessários para a gasolina dos carros que levavam a gente até a escola, com os materiais das atividades que as crianças faziam, que eram as folhas e que a galera imprimia, e os materiais escolares em si, caneta, lápis, borracha, apontador, etc. Então a arrecadação era bem simples de fazer. Em eventos maiores eram montadas barracas que vendiam doces e salgados, e ao longo desses eventos, é claro, quando a gente tinha a oportunidade de vender alguma coisa, nós fazíamos a nossa propaganda, o nosso jabá, justamente para que mais pessoas se atraíssem para a nossa causa. Então você percebe que era muito simples até. Contudo, na outra que eu participei, a história era totalmente diferente. O principal objetivo que a gente tinha ao longo do ano era organizar uma feira
feira de recrutamento que aproximava os estudantes do ensino superior ao mercado de trabalho. Porque nessa feira estavam presentes empresas conhecidas nacionalmente que levavam seus expositores, ou seja, pessoas que participavam dessa empresa, para explicar um pouco mais sobre o dia a dia e também algumas curiosidades dentro daquela empresa. Esse evento era gigante. Apareciam mais de 3.000 pessoas ao longo do dia que visitavam cerca de 50 estandes de diferentes empresas. O ponto é que nesse caso a arrecadação era muito mais complexa, principalmente porque isso não dependia somente dos membros da organização. Nós entrávamos em contato com inúmeras empresas e oferecíamos a possibilidade delas fazerem parte do nosso evento. E assim, quando elas se interessavam, elas compravam um pacote que assegurava um stand para elas. Mas para isso, a gente tinha que passar por um longo processo de convencimento de que essas empresas estariam ganhando muito se elas participassem do nosso evento. E isso dava um trabalho gigantesco. Mas era a partir daí que nós formávamos a nossa arrecadação. Então, você consegue perceber a diferença no nível de complexidade de arrecadação de cada uma. Mas ambas tinham um propósito muito forte envolvendo seus projetos, o que fazia delas um ambiente sensacional. E olha só, se você já percebeu que eu estava falando a verdade para você e viu que esse conteúdo é realmente único, já deixa o like para mostrar que isso realmente está valendo a pena para você. De verdade, a gente tem o maior compromisso do mundo de trazer tudo da forma mais simples e organizada possível, só para você ter a melhor experiência assistindo esse vídeo. Então, a gente merece aquele like, né? Bom, recado dado, vamos seguir. Para você fazer parte de uma organização estudantil dessas, é necessário primeiro você participar do processo seletivo. E, dependendo de qual organização você quer participar, ele pode ser bem simples, contendo apenas uma entrevista que pergunta a você os seus dados pessoais e os seus propósitos com aquele projeto, com aquela equipe. Ou pode ser caótico, com várias etapas diferentes e com uma duração aproximada de mais ou menos um mês. Depois que você faz a inscrição no PS, a próxima etapa dele é geralmente o pitch, que é uma apresentação bem rápida sua, em que você conta toda a sua trajetória e os seus propósitos dentro daquela equipe. A duração de um pitch é de aproximadamente 3 a 5 minutos, mas existe inclusive uma versão mais compacta chamada Elevator Pitch. Esse último tem aproximadamente uma duração de apenas 1 minuto. É quase como se você tentasse fazer um vídeo shorts aqui no YouTube ou um Reels no Instagram que você acha que vai bombar. E isso você sabe fazer muito bem, né? O maior objetivo do pitch é realmente você vender a sua imagem para os avaliadores. Então é importante você destacar muito as suas qualidades enquanto você fala, para você ter uma melhor chance de sucesso. E o que vale muito para deixar a sua imagem marcada para os avaliadores é você ter criatividade. Porque se você sabe entreter os avaliadores, eles vão ter você como um candidato acima da média e isso vai chamar muito a atenção, principalmente quando estiverem discutindo quem eles vão escolher para passar para a próxima fase. Em seguida, o próximo passo é a dinâmica, em que você vai ser jogado em um grupo aleatório e vai ter que desenvolver um projeto baseado em alguma referência. Nessa situação, o ideal é você aplicar o passo a passo que eu te contei no vídeo que vai aparecer aqui em cima do card. Dá uma conferida lá depois porque vai te ajudar muito. Mas só depois que acabar o vídeo, hein? A dinâmica dura aproximadamente 1 hora e no final dela vai ter que ser realizada uma apresentação para que o grupo comente as principais conclusões que eles tiveram para os avaliadores. Essa aqui é a parte do PS que é realmente o ponto-chave, porque é a única parte realmente que não depende apenas de você. Então você tem que ter muito cuidado, planejar cada coisa que você vai fazer para não falar qualquer besteira ou ter alguma atitude que a galera não curte muito, porque isso pode te prejudicar muito. E antes de começar a dinâmica, faz um exercício de respiração, por favor, que você precisa se acalmar. É realmente uma parte do PS que te dá muito nervosismo, porque você fica o tempo todo pressionado. É muito rápido para você desenvolver as ideias, é muito rápido para você organizar a apresentação, então você precisa estar o tempo todo calmo. Depois que você passou por todas essas etapas, a próxima etapa é a entrevista, que ocorre justamente para te alinhar com os propósitos da equipe e identificar se você conseguiu perceber os seus pontos fortes e fracos durante todo o PS que você realizou. Então, nessas horas, é muito importante você ter um grande autoconhecimento e, claro, a humildade. As entrevistas duram aproximadamente 30 minutos e costumam ser muito parecidas com uma conversação comum. Assim, quanto mais tranquilo você ficar para elas, mais você vai sentir que pertence à organização e, com certeza, vai se sentir mais confortável para responder qualquer pergunta. O que vai fazer, é claro, com que tudo pareça mais orgânico.
Claro, aqui foi um apanhado bem rápido do passo a passo que acontece nos PS dessas instituições. Claro, existem muitos PS que são mais complexos que esse que eu estou falando agora, mas esse com certeza é o formato mais comum, e se aparecer qualquer etapa que é diferente dessa, vai seguir o mesmo padrão. Então você vai estar preparado de qualquer forma. O que os membros mais querem nessas horas é conhecer você melhor e entender se os seus ideais realmente se aliam com os ideais das organizações, porque eles querem levar aquelas ideias adiante. Já com relação às estruturas dessas instituições, elas podem variar muito, dependendo da quantidade de membros que fazem parte do grupo e também da quantidade e complexidade das atividades que cada um vai fazer. É muito comum que essas instituições sigam um modelo mais hierárquico, em que o presidente é responsável pelo grupo como um todo e principalmente com as relações externas. No caso, como fazer parcerias com outras organizações e até mesmo pedir dicas. Tudo isso é muito bom para manter todo o grupo saudável. Além dele, há também um vice-presidente que substitui às vezes, quando necessário, o presidente em alguma reunião e é basicamente o apoio, o braço direito dele e, inclusive, é responsável pelas relações internas do grupo. Por outro lado, existem também os diretores que coordenam os grupos que realizam atividades de um determinado setor daquela organização. Esses são voluntários que são membros normais do grupo, mas existe um nome mais chique para eles, que são os analistas. E olha, eles são uma parte fundamental dessas organizações, porque são justamente a parte motora delas, responsável por executar todas as atividades que são planejadas. Existem também os novatos, que também tem um nome chique, que eles geralmente costumam se chamar trainees, que são aquelas pessoas que geralmente são aprovadas no PS e estão lá mais para aprender como funciona o grupo como um todo. Mas o que é da hora nessas organizações estudantis é que, apesar delas seguirem mesmo esse modelo mais hierárquico, todo mundo tem espaço para colocar suas ideias e opiniões na roda para o grupo começar a discutir. E como geralmente essas organizações estudantis são compostas de pessoas de diferentes cursos, o debate fica muito mais dinâmico e plural. É muito gostoso. Então, no fim das contas, não acaba sendo tão engessado quanto realmente parece. E aí, depois de tudo isso que eu falei, você se sentiu mais interessado sobre essas organizações estudantis? De verdade, elas são de extrema importância para você aprender coisas que você jamais vai pensar em aprender dentro do seu curso. Então, se permita experienciar isso. Eu te garanto que isso vai te trazer tantos benefícios que você não faz nem ideia. Então, se você curtiu e acha que os seus amigos precisam também saber dessas dicas, não se esquece de compartilhar com eles. E comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, qual foi a parte que mais chamou a atenção. Bom, até o nosso próximo vídeo. Valeu, fui!